Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fabrício Tota e essa é mais uma MB Live, a sua live aqui no canal do Mercado Bitcoin no YouTube. Hoje, de um jeito um pouquinho diferente, a gente está num estúdio um pouquinho mais chique, um pouquinho mais sofisticado, porque vocês merecem, na verdade, fazer uma live mais bacana para um tema que acho que não é o predileto de todo mundo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre imposto de renda, vira o ano, estamos quase no carnaval e logo já sai o aplicativo da Receita e todo mundo começa a correr atrás e lembrar, meu Deus, tenho que declarar imposto de renda, tenho, não tenho, será que é devido mesmo? Será que o Bitcoin e as criptomoedas não vêm para negar tudo isso e não tem que pagar imposto coisa nenhuma? Para tirar essa e muitas outras dúvidas, a gente vai trazer uma convidada super especial para falar aqui com a gente. Mas antes disso, vamos para aquele teste de som, teste de áudio. Digam se vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. Aposto que sim, na verdade, porque a gente está com uma estrutura bem mais bacana hoje do que a habitual, né? Mas olha, já tem bastante gente aqui. O César, Eduardo, Reginaldo, Maísa, Thaís, Vera Lúcia, Alcides, Ederson, enfim, tem uma turma boa aqui já acompanhando a gente. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem é de Sertãozinho, de Batalha, na Alagoas, de Osasco e por aí vai. Bom, para falar aqui com a gente, acho que está funcionando tudo bem. Obrigado, Maísa, por ter falado que o som está tudo certinho. Eu vou trazer uma super especialista aqui para falar com a gente, né? Uma pessoa que ela não só conhece profundamente do tema tributação, né, mas também conhece muito do tema cripto, né? Talvez alguns de vocês a conheçam, é a Ana Paula Rabelo, vem aqui para conversar com a gente, né? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, um prazer estar com você aqui. Boa noite, Tota, estou muito feliz aí pelo convite da MB, estar aqui. Fico muito feliz, principalmente porque quando eu entrei no mercado, a primeira corretora que eu tive conta foi o mercado Bitcoin, né? E eu também já acompanhei muita live do mercado Bitcoin, né? Então eu fico orgulhosa 2 vezes por estar aqui com você hoje. Muito bacana. Muito legal. Eu sei que você acompanha, até em uma das lives que a gente falou de R, você me corrigiu ali uma imprecisão, enfim, foi bem bacana. Acho que o mais importante é essa troca intensa que a gente faz, não só nessas épocas, mas ao longo do ano todo, né? Poxa, o mundo continua girando, né? E o imposto, a turma só lembra quando está chegando na época de entregar a declaração para a Receita, mas o imposto é uma parada que vem ao longo do ano. Ana, acho que deixa eu te fazer, já que você é a primeira vez aqui no nosso canal, quando que você tomou contato com cripto, né? Com Bitcoin e cripto pela primeira vez? 2018, Fabrício. 2018, referente ao ano de 2017, foi o primeiro imposto de renda cripto que eu fiz. Legal. Mas foi para você ou algum cliente Não, que falou, olha... não. Na verdade, eu fiz para um juiz. Eu fiz para um juiz que estava apostando no mercado e foi a primeira pessoa que me falou, né, a respeito de bitcoins e etc. E eu já fazia imposto de renda, eu sempre gostei muito de imposto de renda, eu sempre friso para as pessoas que não é do imposto em si, né? Mas é justamente a temática de tu trabalhar a vida de uma pessoa, fazer o histórico da vida fiscal, financeira, enfim. Eu sempre trabalhei muito com investimentos, né? E quando eu me deparei com essa situação, eu fiquei encantada. Eu olhei para o Bitcoin e eu enxerguei. E aí uma coisa foi vindo em cima da outra, né?
Daí para eu virar investidora de cripto, para eu começar a me debruçar sobre o assunto, a gente tinha muito pouca coisa, né, na época a respeito, e acho que eu consegui fazer uma coletânea bem grande, eu consegui fazer muita interpretação quando ainda tinha pouca coisa, né? E aí surgiu o blog. A partir daí a gente está aqui hoje e bombando, né? Só crescendo e pesquisando sempre, trabalhando muito com o público. A gente tem uma troca muito bacana e isso é muito legal. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu só faço isso, né? Antes eu era perita judicial, eu sou perita judicial, né? Mas cada vez menos perita e mais contadora de cripto. Hoje eu tenho a felicidade de poder trabalhar e viver de criptoativos. Espetáculo. E é muito legal também para a comunidade cripto poder saber, né, que tem alguém tão especializada como você. Né? Isso vem mudando ao longo dos anos. Né? Antes você chegava para um contador, pô, cripto, e aí? E tal. O cara fala, pelo amor de Deus, não sei. Tal. Alguns poucos abraçaram, né? Você foi uma das pessoas que abraçou essa causa e hoje é uma super especialista. Né? E curioso você falar que foi em 18, né, para o exercício 17, que eu acho que a gente tem isso de novo. Provavelmente a história que o seu cliente contou, falou, cara, comprei uma parada chamada Bitcoin, subiu pra caramba, ganhei muito dinheiro, e agora o que eu faço? Né? Não deve ter sido muito diferente disso. Né? E eu acho que a gente vive um momento parecido, né? 2020, 2021, né? Fim de 20, começo de 21 ali, foi um ano espetáculo, foi uma época ali, 2021 foi uma época espetacular, um ano espetacular para Bitcoin. Muita gente deve ter ganho dinheiro também com Bitcoin e outras criptomoedas, né, Ana? Com certeza, mas eu diria assim, Fabrício, da onde eu entrei para cá, a todo ano eu vejo esse crescimento exponencial do mercado, né? Uma pela quantidade de pessoas que adentram o mercado todos os anos, outra, claro, pela valorização da moeda, pela inserção de novos negócios, né? Hoje a gente tem aí na própria tokenização, a gente vê aí muita gente nova entrando, a gente vê aí a questão dos NFTs. Então, muita gente esse ano ganhou muito dinheiro, mas independente disso, a gente vê as pessoas procurando novas alternativas. A gente viu aí na época de pandemia, muita gente procurando alternativa até a Bolsa de Valores, muita gente descobrindo o Bitcoin, e isso é muito bacana. E um outro movimento que a gente vê que é muito bacana é que muita gente entrando e já querendo fazer o certo, já se preocupando aonde vai comprar, aonde vai guardar, como vai tributar, para poder gastar isso depois. Isso é muito importante, né? Eu atendo muita gente nova, atendo às vezes meninada aí de 20 e poucos anos e querendo tributar, querendo pagar imposto, querendo se regularizar, até porque, né, a gente tem que pensar assim que são pessoas que entram e fazem pequenas fortunas, né? De pequenas a grandes fortunas, né? Então, essas pessoas, em algum momento, elas têm que se regularizar, né? Elas têm que ter um processo de autorregularização para poder usar o fruto daquilo que elas ganham, né? E isso é muito bacana, a gente ver esse movimento crescendo. Perfeito. Pô, vamos nessa então. Vamos entrar mais diretamente aqui no tema. Acho que para começar, né, temos que se falou da regularização, eventualmente, né? Às vezes tem gente que fala, pô, imagina imposto de cripto, de Bitcoin, o Satoshi era contra, foi criado para você não pagar imposto, foi criado justamente para você não depender dos governos. Ok, beleza, uma coisa é o que é possível de fazer, outra coisa, a gente vive num determinado ordenamento, né, da sociedade, e enfim, assim, direto e reto. É devido imposto? Quando eu devo imposto? Você precisa pagar imposto sobre criptomoedas? Não é ativo financeiro, não é moeda, então não vou pagar imposto. Qual que é um pouquinho, né, sem ser muito técnica, mas o que é um pouquinho da base? Devo? É devido ou não é devido? Ou o imposto é roubo e fechou, acabou a live, vamos para casa tomar cerveja? Imposto é roubo e eu sempre digo que é uma opinião pessoal. A gente pode ficar bravo de pagar imposto ou achar que o imposto não é bem utilizado, a gente pode achar o que quiser, mas de fato a gente vive numa sociedade onde o imposto é devido. Se tu trabalhares e fizer renda de carteira assinada em qualquer lugar, tu vai ter o imposto retido na fonte, né? Criptoativos, lógico que o Bitcoin não foi criado para isso, mas talvez o Bitcoin também não tenha sido criado para ter o valor que ele tem hoje. A gente está falando de ativos que só cresceram ao longo do tempo. Qual é o outro ativo que a gente tem que cresceu tanto, né, ao longo dos anos? E aí, como é que a gente faz para trazer
para a vida real isso que a gente ganhou no mundo virtual. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. A gente investe para que todo mundo investe de alguma forma para ter um resultado pecuniário. Né? As pessoas querem ter um resultado financeiro. Quando tu tens esse resultado financeiro e esse resultado ele é gigantesco, e a gente sabe que é, né? Não tem como não tributar. A gente tem que pensar assim, eu vou ganhar 2 milhões, eu vou ganhar 3 milhões, e aí eu quero comprar um apartamento. Como é que tu vai comprar um apartamento? Tu não tem como. Aí tu vai dizer pro Satoshi te proteger, não tem como, né? Então, Satoshi que me proteja, não tem. Né? Então, assim, amém que o Bitcoin sobe, amém que novos negócios estão acontecendo, amém que as pessoas estão enxergando esse mercado. Eu costumo dizer que o Bitcoin a gente olha e enxerga. Quem olha e enxerga o potencial da tecnologia, essa pessoa vai entrar no mercado e nunca mais vai sair. Né? É claro que é óbvio que tem pessoas que vão aprendendo ao longo do tempo, mas em geral a gente vê as pessoas se apaixonando. Aí tu te apaixona por criptoativos, aí tu ganha dinheiro. E aí tu ganha de fato dinheiro e de fato isso acaba sendo uma reserva de valor. Tu tem que pagar imposto, não tem outra forma. É devido o imposto, sim. A gente deve aí o imposto até 5 milhões, são 15% sobre a parcela até 5 milhões. Isso acontece aonde, na alienação dos ativos, que é onde de fato a gente tem uma realização, né? E quando eu falo alienação, a gente traz aí temas que as pessoas também não gostam muito, que é a tributação incidente sobre cripto, né? A troca cripto e incide imposto no par de troca. A gente já sabe que isso aí não tem muito choro, existe discussão judicial, mas para o contribuinte comum, o contribuinte normal, a gente sabe que ele não tem como fugir disso. É na venda, é quando tu quer trocar um criptoativo ou por uma casa ou por um carro. Então, tudo isso são fatos geradores de imposto. Né? E a gente tem que tributar, não tem muito o que fazer. As pessoas costumam perguntar, Ana, mas o que eu faço se eu não quiser pagar imposto? Como é que eu faço para não pagar imposto? Leva para o caixão. Né? A melhor forma de não pagar imposto é levar para o caixão. Se não levar para o caixão, em dado momento, tu vais ter que pagar imposto. Não existe isso de opera no exterior, não vai ter que pagar imposto. Não utilizo o exchange nacional, não vou aparecer. Isso não existe. Em algum momento, se tu vais utilizar, em algum momento isso vai aparecer. Em algum momento tu vai te entregar, seja por conta de algum patrimônio que tu queira adquirir, seja por movimentação bancária, seja pelo que for. A Receita tem N formas de chegar nisso. Uma hora esse dinheiro vai aparecer. Vai aparecer. E isso de que não operar no mercado nacional é uma fuga eficaz? Não é. De forma nenhuma. Em algum momento tu vais ter... Se tu pretende gastar teu dinheiro no Brasil, se tu pretende em algum momento poder usufruir com a tua família, tu poder usufruir isso em patrimônio, etc., tu vai ter que, de alguma forma, esquentar esse dinheiro. Qual é a forma? É pagando imposto. Infelizmente, é pagando imposto. O resto, tudo é um sentimento pessoal que a gente tem de não gostar. Né? Ninguém gosta, mas a gente tem que pagar, não tem o que fazer. Bom, só paga imposto quem ganha dinheiro, né? Então, enfim, só pelo menos paga imposto. Isso é a coisa que eu digo assim, é mais importante. Só paga imposto quem tem lucro. Né? Não se paga imposto para comprar criptoativos, né? Não se paga imposto sobre prejuízo. Então, só paga imposto quem tem lucro. E isso é um movimento que eu vejo crescendo bastante, que é assim, as pessoas que têm bastante resultado no mercado, em geral, essas pessoas eu estou vendo que elas buscam isso de se regularizar. Por quê? Porque elas querem, de fato, poder gastar. Elas querem, de fato, dormir tranquilo. Claro que a gente vai ter uma parcela da população que não, eu não quero. Aí é aquilo, né, Fabrício? Não é uma opinião pessoal da gente de apoiar o pagamento de imposto. Mas cada um sabe qual é o risco que está disposto a levar para o travesseiro. Né? Então, se a pessoa não quer levar o risco de perder o patrimônio que ela adquiriu, ela tem sim que pagar imposto. E isso eu vejo também que é uma coisa que o contribuinte tem muito forte. Quem é que tem medo de perder? Quem fez patrimônio. Né?
A gente não vê, assim, e os ANCAPs que me desculpem, mas a gente não vê gente que ganhou muito dinheiro, né, com essa filosofia ANCAP. Porque a pessoa tem medo de perder. Se tu fez patrimônio, tu tem medo de perder. E deixa eu te falar uma coisa, acho que é uma pergunta que deve chegar bastante lá para você, né? Nessa época do ano eu vejo muita gente, né? Às vezes as pessoas já me consultam sobre isso, queria ver o que você pensa. Às vezes a pessoa fala, olha, é quase uma confissão, né? Ó, comprei, vendi, ganhei, tenho, nunca fiz nada, nunca declarei, agora tô com medo. Que virou um dinheirão, assim, que, poxa, eu preciso declarar, preciso fazer alguma coisa, porque eu não me atentei, porque eu não quis, porque eu achei que era outra coisa, enfim, não fiz. Tem salvação? Tem solução? Essa pessoa tem que se preocupar ou ela fala, meu, já tô ferrada, então vai assim. Não, essa pessoa tem que se preocupar, essa pessoa tem que se preocupar, ela deve se preocupar, ainda mais assim, vamos considerar que essa pessoa operou lá desde 2012, 2013, né? Então, essa pessoa hoje está milionária e não fez nada. É o que eu mais recebo lá de consulta, é isso. Eu não durmo, eu não como, eu não faço mais nada pensando que eu possa vir a perder parte do meu patrimônio, né? Então, eu sou muito procurada para isso. O que fazer? Regulariza. A gente sempre tem os últimos 5 anos para fazer essa regularização. Então, a dica número 1 é não fez, ok, então vamos lá, vamos fazer, vamos retificar, vamos fazer, até a gente brinca lá que é o exame de próstata do Declarando Bitcoin, né? Porque realmente é uma coisa muito dolorida a gente se reportar a períodos passados. Tem gente, por exemplo, né, a gente teve aí em 2019, muita gente teve muitas perdas, né? Por conta aí de negócios não muito bem feitos. Essas pessoas, quando passam por esse período, elas estão se reportando a um período que não foi legal na vida delas, né? Então, é uma coisa meio chata de se fazer. Mas também tem gente aí que a gente se reporta a períodos aí sensacionais, como tu disse aí, 2017, 2018. Então, o que a gente faz? A gente procura sempre montar esse quebra-cabeça. O que a pessoa fez, o que não fez. Esse é justamente o legal, né? O que a gente gosta de fazer. A gente procura desalinhar esse nó, né? De forma a conseguir fazer com que essa pessoa tribute, né? Se regularize, se autorregularize, né? E possa hoje consumir o seu patrimônio. E isso é muito comum, tem muita gente fazendo. Eu faço imposto de renda o ano inteiro, não é só agora, é o ano inteiro. Inclusive, eu te incomodo bastante aí, né? O mercado Bitcoin é uma das exchanges mais antigas, aí, se não a mais antiga aí no Brasil. E a gente está sempre, né? Quantas vezes eu te incomodo aí que a gente está refazendo o imposto de renda lá de trás? Né? E as pessoas, de fato, as pessoas vão atrás das informações, a gente vai atrás dos extratos. Tem gente que me procura e diz, eu não tenho nada, o que eu faço? Aí eu digo, tá, mas operou no mercado Bitcoin? Não, lá tu vai ter um extrato. Operou lá na fulana de tal que não existe mais. Não, entra no site que eles estão... Sempre tem o que fazer. Então, e isso não é desculpa. Eu não fiz nada, não é desculpa. Eu não tenho nada, não é desculpa. Vamos lá, vamos atrás das hash, vamos atrás da operação. Eu sempre digo também, não tem nada mais rastreável do que criptoativo, né, Fabrício? Legal. Não, mas acho que você falou uma coisa que você faz isso o ano todo, né? Tanto retificando quanto enfim, apoiando os seus clientes. Deixa eu te fazer uma pergunta, acho que a gente começa a explicar. O pessoal está colocando umas dúvidas aqui, eu vou ler todas, tá? Eu estou acompanhando aqui as dúvidas. Se você tiver alguma, está acompanhando aqui com a gente, tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu estou olhando aqui, tá? E daqui a pouquinho a gente começa a responder só numa ordem que faça um pouquinho de sentido. Mas eu acho que uma coisa, Ana, queria que você esclarecesse para o pessoal. A gente, né, uma pessoa comum, vamos dizer assim, ela só lembra do imposto de renda nessa época do ano. Você fala, pô, tá chegando, né? Daqui a pouco... Não, mentira, ela lembra 2 vezes, né? Quando ela tem que declarar e a restituição, né? Quando recebe a restituição. São as 2 vezes que ela pensa em imposto de renda ao longo do ano, né? Só que não é assim, né? Então,
Explica pra gente um pouquinho as diferenças. Primeiro, é só agora que eu tenho que me preocupar? Ou se eu opero ativamente? Não estou falando nem de um super trader, mas se eu compro, de vez em quando eu vendo, depois eu compro, depois eu vendo, né? Quando eu tenho que me preocupar com o imposto de renda? Só quando eu vou fazer essa declaração de ajuste? Ou a vida inteira, o tempo todo, o ano todo? O tempo todo. A gente tem que pensar assim, que a gente trata com ativos voláteis, né? E que esse imposto é mensal. Em que pese a declaração de imposto de renda seja anual, ela é uma declaração de ajuste, né? Que ela acontece em abril todos os anos. Mas quando é que de fato aconteceram os fatos geradores? Mês a mês, né? Então, se tu opera diariamente, mês a mês tu vai ter que fazer essa apuração, tu vai apurar o teu imposto, tu vai fazer o teu GCAP, né, vai emitir o teu DARF, tu vais pagar. Se tu não operar no exchange nacional, tu vai ter que fazer ainda a tua IN 1888, né, que é a declaração de criptoativos, que a gente também tem a obrigatoriedade mensal de fazer. Isso é uma coisa muito importante. Tem gente que pensa assim, não, eu opero no exchange nacional, então eu não preciso fazer nada. Não, tu precisa apurar os teus impostos mês a mês. Mês a mês, tu tem a figura do ganho de capital. Tu negociou, teve ganho, tu vai pagar imposto mensalmente. Quando é que vence esse imposto? No último dia útil do mês seguinte. Tu negociou fora de uma exchange nacional, certo? Tu vais ter que fazer a IN 1888. Quando é que vence? O último dia útil do mês subsequente também. Então, assim, são obrigações que a gente tem que estar ligado o ano inteiro. Tem gente que questiona também, muita gente, mas isso é muito complicado. Gente, não tem almoço grátis. A gente não pode pegar ativos que valorizam muito, né? São aplicações, hoje são investimentos que a gente sabe que é os que mais dão dinheiro no mercado, os que mais proporcionam resultado, né? Então, assim, por óbvio, eles têm situações mais complexas, são mais complexos de tributação e talvez aí mais complexos de informação para a Receita Federal, justamente aí em função da IN 1888, em função do imposto de renda mensal, mas faz parte. Aí que eu digo que não tem o almoço grátis, a gente não tem como ter operações muito rentáveis, né, e não fazer nada a respeito disso. Não, tu vais mensalmente fazer essa apuração. Legal. Acho que tem. O pessoal está perguntando bastante dos limites, né? Quando você precisa ou não precisa, né? Fazer a apuração e fazer a declaração. Vamos começar pela apuração, justamente o GCAP, né? Que é o ganho de capital que você vai apurando sempre que você fizer uma venda. Tem um limite, né? Que se você fizer vendas abaixo de um determinado valor, você o que é? O que você não precisa? Você não precisa fazer? Ou você faz a declaração assim, e você é isento do imposto? Mês a mês a gente tem que cuidar o limite de isenção. Então, assim, as pessoas confundem também o limite de isenção de R$35 mil, né, como se fosse o limite de isenção de lucros. E não é. Na verdade, o que é isento? Quando tu vendes até R$35 mil, tu tens isenção. Todos os meses onde as suas alienações foram superiores a R$35 mil, tu vais apurar imposto. De quê? Das tuas operações com resultado positivo, né? Então, isso tu vai fazer todos os meses e isso é relativo ao imposto em si. R$35 mil é o limite para as tuas alienações. Se alienou até 35, é isento. Alienou superior a R$35 mil mensalmente, tu vais apurar imposto, certo? Isso é um limite, né? A gente tem um outro limite, que é o limite da IN 1888. Como é que funciona esse limite? É o limite de R$30 mil. Esse limite de R$30 mil, aí ele não é referente às alienações. Ele é referente ao quê? Às transações. Ou seja, sempre que tu transacionou num mês superior a R$30 mil, aí tu és obrigado a fazer a IN se tu não opera em uma exchange nacional, né? A exchange nacional, por outro lado, ela faz esse reporte independente de qualquer valor, né? E isso é uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, para as pessoas, né, que operam pensando, vou fazer no exterior para não haver reporte. Essa pessoa, na verdade, ela está assumindo para si o compromisso do reporte. Toda vez que ela opera no exterior, ou opera cripto, opera no P2P,
fora de uma exchange nacional, ela assume para si essa responsabilidade, assim como ela assume para si o ônus da multa se ela não fizer esse reporte, né? Então, aí nós já temos dois limites. Então, o 35 de isenção, o 30 mil, que é o limite para a IN 1888, e a gente tem um terceiro limite, que é o limite de 5 mil reais, que aí esse sim é com relação à compra dos criptoativos. Quando é que eu preciso fazer o imposto de renda? A declaração o anual. Sempre que tu tiveres comprado ativos cujo valor tenha sido igual ou superior a 5 mil reais, ainda que tu não tenha tido a figura dos lucros tributáveis, tu vais declarar isso no teu imposto de renda. Então, na verdade, é um pouquinho complicadinho, até, digamos que seja, mas assim, para isso a gente faz até, inclusive, a nossa Bíblia, né, Fabrício? Esse ano a gente está fazendo junto aqui com o Mercado Bitcoin, que a gente tem o nosso e-book, a gente traz isso sempre detalhadamente, quais são os limites, exatamente para a pessoa consultar, quem se perde, vai ali, olha na Bíblia como é que não é, para ter noção disso. São 3 limites, é complicado, talvez seja um pouquinho complicado no início, principalmente para quem está começando. Agora, quem opera todos os meses já está craque nisso, né? Então, é 35, 30 e 5 mil reais. E ainda assim, vamos lá, 35 mil reais, tu ficou abaixo de 35 mil reais, tu tens rendimentos isentos. Ainda assim, com tudo isso, tu tem que fazer o quê? Controles de estoque para tu poder fazer na tua declaração anual, né, os teus rendimentos isentos. Então, não tem fuga de declaração. Eu diria que o investidor de cripto, 5 mil reais, a gente sabe que 5 mil reais, se tratando de criptoativos, é praticamente nada, certo? Então, assim, para o investidor de cripto, é muito difícil ele não ter que declarar. Quem é que não vai declarar? É aquele investidor que está experimentando o mercado, 100 reais, 200 reais, não opera muito, etc. De resto, assim, tu operou, tu negociou, tu compraste alguma coisa para ter uma reserva de valor, em geral, tu vai ter a situação da declaração. É muito provável que tu tenha a situação aí do GCAP também, que é com relação aos 35 mil mensalmente. E ainda, se tu fizer isso no exterior ou fora da exchange nacional, tu vai ter essa figura da IN 1888. Isso. Então, olha que ainda bem que você citou agora a Bíblia, né, o e-book que a gente vai lançar em conjunto, né? Porque olha quanta coisa, tem o limite da IN 1888, os 30 mil se você não operar por exchange local. Tem o limite dos 35 mil de alienações dentro do mês, né, abaixo da qual você é isento do imposto de renda, mas tem que apurar, tem que controlar o estoque e se você ganhar dinheiro, é rendimento não tributável. Né? E tem os 5 mil, né? Alguém perguntou aqui, né? Poxa, a partir de quanto eu tenho que declarar? Né? O Leandro Cardoso aqui, só estou comprando há anos, devo declarar ou só quando vender? Deixa eu ver se eu aprendi então. Ô Leandro, se você gastou mais do que 5 mil reais nessa compra, e é que nem apura no custo, né, Ana? Né? Se eu gastei mais do que 5 mil reais para comprar esse ativo ao longo desses anos, ô Leandro, você tem que declarar no seu IR. Passou de 5 mil, tem que declarar no IR. E uma dúvida, Ana, tanto nesse valor de 5 mil, a partir do qual você tem que declarar, quanto na isenção dos 35 mil, isso é por ativo ou no agregado da classe de ativos criptomoedas? É por ativo, ele é por ativo. Mas eu costumo dizer o seguinte, ó. Ninguém compra criptoativos apostando que não vai subir, que não vai ter uma alta, que não vai ter um resultado futuro. A gente não compra para isso, a gente compra apostando que sim, que vai ganhar algo com isso. Então, se a pessoa, independente tem 5, 10 mil, isso está espalhado em várias moedas, eu aconselho a declarar. Por quê? Porque a gente tem experiências aí, essa semana ainda eu tive uma experiência dessa. Um rapaz comprou R$1.000 lá em 2017, de uma moeda específica e esse ano ele chegou a 500 mil reais, né? Então, assim, se tu tens mais do que 5 mil em vários ativos, tu já é investidor de cripto, vai lá e declara o teu custo de aquisição, para quê? Para tu ter esse controle, para no dia que tu vender, tu já ter isso declarado, tu ter exatamente lá o teu preço de custo, tu ter já a tua vida fiscal organizada. Então, é obrigatório?
Não, porque é diluído. Mas eu acho que assim, a minha experiência é de que é muito mais fácil para o contribuinte. Então, o Leandro, mesmo que seja espalhado, eu declararia, Leandro. A minha orientação seria declarar. Não custa nada, tu não paga para declarar. E isso que a gente tem que pensar. Se tu vai declarar 10 ativos de R$ 1.000 cada um, tu não vai pagar imposto. Né? Tu vai informar isso para a Receita Federal, sim, tu vai informar. Mas ao mesmo tempo que tu vai informar, tu está caracterizando ali a figura do custo, o preço que tu pagou, aonde que tu compraste, tu vai ter tudo bonitinho ali para um dia se tu tiver uma supervalorização da tua moeda. Então, eu sou a favor de declarar, mesmo que abaixo do limite, tá? É, eu também acho, eu concordo com você, Ana. É claro, e também tem uma coisa assim que o caso do Leandro, né, investidor de longo prazo, só está comprando, nunca vendeu. Puxa, é ainda mais fácil, né? Se você é um cara super ativo, né, se você é um trader, né, pô, tô comprando, vendendo, claro, você vai ter que ter um controle mais estrito ali para saber como fazer, né? O holder, eu digo assim que é a situação mais tranquila, né? O holder, na verdade, ele só tem que ter controle de estoque das coisas que ele comprou. Então, comprou os ativos, tu vai ter um controle de custo das tuas compras, principalmente se tu vem comprando ao longo dos anos. Isso é uma coisa também que a gente fala muito. Comprou ao longo dos anos, então são ativos que tu pegaste em diversas cotações, né? Então, daqui a pouco tu vai vender e tu vai realizar grandes lucros. Não, e Né? o E isso holder é muito importante. tá no paraíso, na minha visão, né? E vamos também falar o seguinte, né? Vamos colocar aqui na régua das pessoas comuns, do brasileiro médio, né? Você tem uma isenção de até R$ 35.000 na alienação que você não paga imposto de renda, né? Sim. Puxa vida, é uma graninha, R$ 35.000, né? Você fala, não, mas eu tenho mais, eu comprei ao longo do tempo, subiu pra caramba, eu tenho, sei lá, R$ 50.000, R$ 100.000. Pô, R$ 100.000 em cripto, pô, é uma grana que não está na realidade da maior parte da população. Mas mesmo assim, né, você, poxa, vamos pegar esse exemplo aí, R$ 100.000, vai que seja, tem. Quero vender, quero sair do mercado. Se você vender, se você espaçar essas vendas ao longo de 3 meses, você sai da sua posição, você vende tudo e não paga Nada. nada de imposto de renda. Nada. Zero. Ou seja, se você declarou direitinho, se foi comprando, falou, comprei, declarei, esse é o meu preço médio, essa quantidade que eu tenho, etc e tal. E fez as vendas direitinho, você vendeu, saiu da sua posição, não pagou imposto e você tem um dinheiro legítimo que é teu. Você declarou na entrada, vai declarar o ganho na saída e beleza, é bolso, é seu, tá lá bonitão no seu imposto de renda. Né? Então, às vezes as pessoas falam, não vou declarar, não vou falar. Olha isso, você faz uma posição, você não está fazendo nada errado, muito pelo contrário, você está sendo quadradinho ali, certinho, fazendo tudo certo e está ficando com dinheiro bom lá. Às vezes, eu venho de um mundo de mercado financeiro tradicional, né? Às vezes o pessoal com ações, não vou declarar, não sei o que, não sei o que lá. Isso, cara, é a maior bobagem. Você trabalhou, ganhou seu dinheiro legítimo, eventualmente carteira assinada tal, daí você desaparece com o seu dinheiro. Você está maluco? É o contrário. Você ganhou, é seu, declara, cara. Não quero que a Receita saiba. Beleza, não quer que saiba. Ela já sabe, tá? Não sei se você sabe, mas ela já sabe. Eu ia dizer, isso é aquilo que eu digo que é o sentimento pessoal. Né? E aí a gente tem que pensar assim, investimento, até que ponto a gente faz isso com sentimento ou não. Tu ter esse sentimento de não querer que a Receita saiba das tuas posições não vai te levar a nada. A gente tem que pensar, inclusive, assim, se tu comprou, tu tem provas de pagamento, tu vai poder utilizar isso como dedução do teu custo, certo? Agora, se tu não declarar nada, né, tu tá numa situação muito pior, que é de que no momento que tu for vender, tu vai ter lucro, né, e não vai ter custo para deduzir. Fora que, e a gente tem que pensar nisso, as pessoas me perguntam isso também, se a Receita efetivamente está fiscalizando, sim. A Receita quer saber e ela não quer saber só o que tu liquidou agora, ela quer saber o que tu fez nos últimos 5 anos. Eu ouvi essa semana de um aluno meu do curso para contador e eu achei sensacional, eu não usava esse termo, o carimbar a cripto, né? Que o auditor utilizou com ele o termo carimbar a cripto, né? Rastrear e carimbar isso para efeito de custo. E eu achei sensacional. E isso acontece, gente. Então, assim, não fiquem achando que isso não acontece. Não, isso acontece de fato. O mercado é lindo, a valorização é linda, mas a gente tem que declarar. Não tem muito como fugir, né? Pessoal aqui perguntando
também, né, para a gente aqui quando e como o MB enviará o extrato de R, via e-mail o site do MB. Ainda está se referindo a um documento que algumas instituições financeiras enviam ali no fechamento, né, para o exercício do exercício anterior, né? Então, logo o pessoal começa a receber, tem uma data limite, eu não me lembro exatamente qual é, acho que agora final de fevereiro, 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, né? Que daí quem tem investimentos em bolsa, né, tem fundos, começa a receber uma enxurrada de cartinha. Cá entre nós, né, também carta. As pessoas mandam uma carta para sua casa, o que é inacreditável. Mas beleza, você também consegue acessar por outros meios, né? Consegue acessar, às vezes, né, por meio das instituições financeiras, ali o extrato, né? Que é uma declaração, não é um extrato, na verdade, mas é uma posição de fechamento e eventuais retenções de imposto de renda. Esse documento é super específico para as instituições financeiras, principalmente que fazem retenção na fonte, enfim, algumas outras características. O mercado Bitcoin não retém nenhum imposto na fonte. Tá? Então a gente não é obrigado e não dá esse tipo de reporte, eu nem posso dar esse tipo de reporte para ninguém, falando, essa é a sua posição de fechamento, isso que você fez ao longo do ano, porque não faz sentido. É importante que as pessoas entendam assim, que informes de rendimentos, a gente tem informe de rendimento de banco, a gente tem informe de rendimento de salário, a gente tem ações, por quê? Porque isso é previsto em lei. Então, as exchanges, em geral, isso não é o mercado Bitcoin, as exchanges não são obrigadas a fazer um informe de rendimento com relação a investimento, né? O mercado Bitcoin ele vai ter um informe de rendimento com relação aos funcionários dele. É uma outra coisa. Isso que a gente chama de DIRF, as exchanges não são obrigadas. O que as exchanges têm que disponibilizar para a gente? E o que a gente vai usar? Isso é importante. E aí também acompanha depois isso lá no e-book. A gente vai utilizar extratos. Inclusive, lá no meu blog, eu já dei vários exemplos de extratos. Então, a gente vai baixar o que lá do mercado Bitcoin? O teu extrato de operações. Tu vai tirar lá o teu extrato geral, BRL, do ano inteiro. É isso que tu vai utilizar. E, aliás, já deve fazer isso mês a mês, né? Que a posição agora no ano, no mercado Bitcoin, tu entra lá e tu tira isso no ano. É isso que tu vai utilizar para fazer o teu imposto de renda. Não é um informe de rendimentos. Exatamente, né? Acho que até alguém o Bulldog aqui tá perguntando na hora da declaração. Acho que depois vale dizer algumas coisas, né? Antes de seguir para essa pergunta do Bulldog. Primeiro, vai ter a Super Bíblia da Ana Paula, né? Trazendo todos esses detalhes. Poxa, não lembro, tá na live, vou ter que caçar aqui na live o 30 mil, 35 mil, relaxa, vai ter o guia mais completo do Brasil, assim, mas não tem ninguém chega perto de ter um guia tão fantástico quanto o da Ana Paula Mercado Bitcoin. Tá explicando tudo isso, né? Todos quem precisa declarar, como vai fazer a declaração, etc e tal. E a gente, Ana, tem que fazer uma daqui a pouquinho também, daqui a alguns dias. Quando sai o aplicativo da Receita, hein? Na verdade, assim, agora pegou bem no meio do carnaval isso, né? A expectativa é de que até sexta-feira deva haver a coletiva, né? Tem aquela coletiva anual da Receita Federal, que é onde ela diz o que muda, o que não muda, etc. A nossa expectativa dos contadores é que até sexta-feira agora a gente tenha a coletiva. Não foi marcada ainda, né? Mas imagino que vai ter. Entendo a coletiva na sexta-feira, a gente imagina também, né? Isso tudo a gente está fazendo cálculos aqui, né? Que ali, a partir do dia 2 de março, já terá o programa disponível, né? Também estão imaginando. O nosso do carnaval, a pessoa ia poder passar o carnaval já se divertindo no imposto de renda e vai ficar para depois, que pena. Vai ser assim, ó, terminou o imposto de renda, já volta, terminou o carnaval, já é o imposto de renda. É basicamente isso. Né? Então... o nosso e-book já tem data marcada aqui para saída, que é 15 dias após a coletiva, já justamente porque o nosso e-book está pronto dentro daquilo que a gente tem até hoje no mercado. Por que a gente aguarda a coletiva? Para justamente poder complementar se a Receita vai pedir mais alguma coisa, se tem mais algum dado, se tem alguma modificação, para a gente poder fazer um material bacana a respeito do que tem que declarar, aonde tem que declarar, de que forma. Então, a gente vai trazer isso com nome, número e turma, né? Com exemplos práticos para vocês olharem, né? Então, assim, quem está preocupado, né, já 15 dias após aí a coletiva, se for sexta-feira, a coletiva, 15 dias após, vocês vão ter aí o e-book já para utilizar como Bíblia, como todos os anos.
A Vera Lúcia aqui, acho que é colega tua, contadora, tá falando que a coletiva será amanhã às 11. Amanhã às 11. Ah, eu não vi até onde eu tinha pesquisado aqui, não tinha ainda. Muito bom, obrigada, Vera. Né? Que bom, então, que é amanhã às 11. Que bom, E, porque amanhã é quinta-feira já, né? isso. Já vamos ter, já vamos entrar o carnaval aí sabendo. É o bloco do imposto, muito legal, o bloquinho Bloco do do imposto. imposto de renda. Mas uma outra coisa, você falou da coletiva, né? No ano passado teve uma super novidade, né? No Especificamente para passado criptomoedas, tiveram né? várias, né? Eu até chorei ano passado, pra você ver. Eu chorei. Eu me emocionei, mas um pouco menos. Aí eu chorei assim, porque. E não é, de novo, não é porque eu gosto de imposto. Porque a gente faz um trabalho de interpretar as coisas, né? Então, assim, muita coisa em cripto a gente tem que interpretar e buscar analogia. E a gente trabalha muito em cima disso sempre, né? Para fazer o melhor pelo contribuinte. E o melhor pelo contribuinte é a gente saber o que fazer, né? Então, quando a gente sabe o que a Receita quer do contribuinte, é muito mais fácil do que quando a gente tem que interpretar ou imaginar alguma coisa, né? E ano passado a Receita foi muito clara com relação aos códigos, a gente ganhou o código 81 para o Bitcoin. Quando ela falou lá 81 para o Bitcoin, eu chorei. Não, Eu ganhou chorei. código. Código. Não é um código. Não, a receita é Bitcoiner, Ana Paula. Receita é Bitcoiner. Bitcoin. Porque tem um código. Não é código criptomoedas. Tem um código Não, é que é pra Bitcoin. Bitcoin. Não é pra shitcoin. Aí Shiba. Não, Shiba é outra coisa, cara. Bitcoin é uma parada só. Já pensou? A Receita podia, né? Alô, alô, Receita. Podia isentar imposto só de Bitcoin. Outras moedas não, mas Bitcoin podia isentar. Já pensou que lindo que ia ser? Tá preparadinho lá, porque já tem um código específico para Bitcoin. Não ia nem ter que mexer no aplicativo, na parte lá de bens e direitos, né? Que já ia ter ali a parte específica de Bitcoin. Mas assim, eu chorei porque eu achei assim, muito interessante. Em várias questões no perguntão, ela se refere a Bitcoin e criptoativos. E isso é muito importante. Ela respondeu dúvidas das pessoas, e não é dúvidas que nós não sabíamos, não, nós sabíamos, mas às vezes o contribuinte quer acreditar que é diferente, né? Então é a questão aí da venda em conjunto, isoladamente, né? O conjunto de criptoativos com relação a 35 mil reais, tem uma série de coisas. A permuta também ficou claro ano passado, né? Como? A permuta. A permuta já estava claro, e agora veio em dezembro aí a solução de consulta com relação à permuta cripto-cripto. Eu sempre digo no par de troca. Não, se pegar o meu e-book desde o primeiro e-book, não há dúvida, porque não é a Receita, é a lei. A Receita faz uma interpretação da lei, né? Então a lei é essa, a permuta é uma forma de alienação. Outras questões, como eu digo, são questões jurídicas. Aí não é no setor contábil que se resolve, se resolve contratando um advogado e comprando essa briga. O contribuinte comum, como eu digo, ele não quer comprar essa briga. Ele não quer comprar essa briga, ele vai e paga. Sabe que, contextualizando um pouco para o pessoal, tinha uma galera que fazia uma ginástica tributária aí, falando, não, se eu comprei um criptoativo, daí eu troquei por outro, troquei por outro, troquei por outro, troquei por outro, e não voltei para reais, né, eu não tenho que apurar nada, porque eu só vou apurar quando eu voltar para reais. Né? O pessoal fazia essa ginástica aí, né? Foi isso que caiu ali, que falou, meu... Essa tributação aí no cash out é uma coisa que as pessoas... Eu enxergo mais como uma esperança da pessoa que não fez nada, né? Do que, porque, na verdade, assim, quando a pessoa nos procura, já procura dizendo assim, olha só, eu nunca saquei para reais, né? Então eu queria ter certeza que eu não devo nada. E ela sabe que a resposta não é essa. Né? Então, assim, tem gente que fica bravo comigo quando eu digo, não, tu deve, se tu fizeste a permuta, e eu pergunto isso, a primeira coisa, tu está ciente de que incide imposto na permuta cripto-cripto, né? Então, estar ciente que lá no par de troca tem imposto, e a gente tem que estar ciente, gente. Por que a gente tem que estar ciente? Imagina assim, ó, Fabrício, é uma pessoa nova no mercado, entrou no mercado e essa pessoa não sabe bem como é que funciona. Ela não leu o e-book da Ana do Mercado Bitcoin, ela não segue a Ana ainda nas mídias, porque a pessoa que depois que me segue, ela sempre me diz isso. Recebo vários carinhos lá das pessoas dizendo que depois que me ouviu, descobriu como é que era. Então, assim, a pessoa que não sabe, ela entra e começa a brincar.
Tu imagina uma pessoa brincando, pega R$1.000 e sai brincando. E aí ela faz 100 vezes permuta só para brincar. Essa pessoa, ela sai devendo imposto, ela sai devendo... E ela nunca fez nada. Ela sai devendo imposto, ela sai devendo multa, ela gasta em contador, e ela fica arrojada do mercado. Ela nunca mais quer saber de criptoativo. É verdade. Então, assim, a pior coisa que a gente tem é a falta de conhecimento. Eu digo para todo mundo, assim, nesse caso, e acho que todos os casos, né, a questão aqui é conhecimento. A gente tem que conhecer as nossas obrigações. Até para decidir se a gente não quer cumprir, a gente tem que conhecer. Tu não pode deixar de cumprir uma obrigação por desconhecimento. Não, eu não sabia que eu tinha esse risco. Não, resolve. Pode estar disposto a correr o risco, né? Mas tu tem que saber que tu tem obrigação. A permuta, sim, ela é tributável. A não tributação na permuta, a gente não tem nenhum ganho de causa, nenhuma notícia de que exista alguma decisão contrária a isso, né? Então, a situação fática é, se tu fazes permuta, se tu é um trader, se tu faz, pode ser day, pode ser swing, seja o que for, tu vais tributar na permuta. É ponto pacífico. Você falou que você emocionou ali quando veio o código 81. Eu particularmente emocionei, acho que era 83 ou 89, não lembro agora 82, de cabeça. 82 as altcoins, né? E 89 os tokens. Isso deve ter te emocionado. Exatamente. Que tinha token de precatório, token de consórcio, os tokens de direitos e mecanismos de solidariedade do futebol, e dava o exemplo dos tokens que a gente criou aqui no MB. Exatamente, eu ia dizer, dava o Chiles, o Ibix, deu vários exemplos de tokens nacionais, né? Eu também achei muito bacana. Eu, pessoalmente, eu conheço algumas pessoas das empresas e eu dizia para as empresas, tu viu que tu saiu lá no exemplo do imposto de renda, né? Porque não é importante, porque a gente tem duas importâncias aí, né? Primeiro, a gente saber o que fazer, de que forma fazer. A segunda é a gente se dar conta de que a Receita, o poder regulador, ele está estudando, né? Ele está estudando e ele está cada vez mais preparado para nos fiscalizar. E isso também é importante a gente saber. Então, para quem tinha aquela ideia de que não, a Receita não sabe nada, ou eu tive lá no atendimento e ninguém sabia nada, então eu não preciso fazer nada. Não, gente, a Receita ela está nos nossos meios, isso não só a Receita, a CVM, Banco Central, essas pessoas estão no nosso meio aprendendo diariamente como fazer, como funcionam as operações e como nos fiscalizar. A gente tem que ter noção disso. É verdade, né? Deixa eu te fazer uma... Pô, tem uma galera fazendo umas perguntas boas aqui, mas acho que hoje não vai dar tempo. Mas olha, o Márcio Vinícius fez uma pergunta muito boa. O staking funciona também como ganho de capital. Cara, essa é fera. Staking é uma parada relativamente aí nova. A gente tem assim, ó, a gente tem duas correntes aí para o staking, tá? Eu vou dizer, vamos falar um pouquinho das duas e aqui eu aplico. Na verdade, o staking tem alguns tributaristas que entendem o staking como um rendimento para se levar a carnê-leão, certo? Mas não há esse entendimento pacificado da Receita. Por outro lado, ano passado, a gente teve aí webinários da Receita Federal e eu era uma que tributava a mineração no carnê-leão. E a Receita Federal mesmo, por ausência dela se manifestar pelo assunto, ela considerou a mineração sujeita ao regra geral, que seria os 15% e a isenção 35 mil, certo? Então, o staking, gente, assim, diariamente tu tá lá coletando o teu staking. Tu não realizou, ele entra a custo zero, isso é o que eu aplico, é o regra geral, tributa quando? Tributa quando da saída a custo zero. Aí, quando alienar, seja na troca ou seja na venda, né, gente? Aí não é só na venda. Guardou staking. Esse ano foi o ano do staking da XS. Então, entrou staking, certo? Pegou o fruto desse staking, saiu para o jogo, foi lá para o par de troca, aí sim, nesse momento, tu vai fazer a tributação. De que forma? Esse rendimento é a custo zero. Isso tem muitos exemplos lá acho no meu Instagram, lá no meu YouTube, tem muitos exemplos lá do stake. Tem um valor lá aplicado no stake, a esse valor tu tem um custo. O rendimento que veio lá de dentro do teu stake, tu vai acrescentar aí a quantidade de moedas e vai tributar ele a custo zero quando da realização.
Show. Acho que o staking, acho que é o mesmo entendimento da mineração, né? Que é custo zero. Claro que você vai ter o custo de energia, Custo blá, zero. blá, blá, mas você não Que daí comprou, né? quem tem um conhecimento maior, e acho que não, claro que a gente tem, e a gente sabe que poderia sim, né, ser tratado como um rendimento, como uma remuneração e ser sujeito a carnê-leão. Mas, por outro lado, a gente tem isso da Receita Federal também, que é o regra geral. Né? O que a Receita diz? Né? Que os criptoativos serão levados aqui a ganho de capital. Então, na ausência de manifestação da Receita Federal com relação a determinados assuntos, o que a gente tem que fazer? É levar o regra geral. E isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Eu sou uma que prego assim, a gente tem N operações em cripto, N, e não há como um contribuinte comum catalogar cada tipo de operação. A gente mesmo que trabalha na área tributária, às vezes a gente tem que parar e entrar contrato a contrato para entender alguma coisa, né? Então, assim, o contribuinte, aquele comum, o que ele vai fazer? Oferece lá no regra geral. Não sabe o que fazer, tributa no ganho de capital. Exatamente, né? Parecido também com o nosso token de consórcio, né? Que está lá descrito na Receita Federal, lá no perguntão lá deles, eles até dão esse exemplo, né? É um criptoativo, então entra na regra do ganho de capital. E entra na regra geral. Todos os tokens, a gente tem que ter esse entendimento. Os tokens entram. Tu comprou um fan token lá, né? Tu comprou, em determinado momento tu vendeu ele, né? Valorizou, sei lá, tu comprou um token do jogador lá e aquilo supervalorizou, certo? Deu pé quente, supervalorizou. Tu vai vender, tu vai ter o ganho de capital. Né? Tem que entender que token, nesse momento, o token ele é um criptoativo também. Para fins de Receita Federal, ele é um criptoativo e vai ser tributado como um criptoativo. Exatamente, né? Para a gente aqui, ele até teria uma característica mais parecidinha com renda fixa, o que faria mais sentido, mas na ausência de alguma coisa específica, a gente vai para geral de criptoativo. Aí é que eu digo que se a gente for entrar em cada funcionamento, em cada um, não que a gente não entre, porque a gente entra, a gente estuda, a gente entra. Só que assim, imagina um contribuinte comum fazendo isso um a um, ele identificar um a um o que é o quê. Isso aqui é parecido com renda fixa, isso aqui é parecido com remuneração de capital, isso aqui é parecido com juros, isso aqui é parecido... Não tem como. Aí eu sou obrigada a concordar com a RC, é o regra geral. E outra, né, Fabrício, vamos lá, o regra geral nesses casos, ele nos favorece, né, porque ele é uma forma de tu tributar, né, e de forma mais tranquila, tu não vai ter custo de aquisição, tu vai tributar de forma tranquila, lá nos 15%, e era isso. No caso do token, tu tem o custo, tu comprou o token, vendeu o token, tem ganho de capital, beleza, tributa, era isso. Assim, não vamos discutir com a Receita Federal se ela está dizendo que token é cripto. Token é cripto. A gente, não cabe a nós a discussão, enquanto contribuinte, na hora do imposto de renda, dizer que é uma renda variável. Não, para efeitos de imposto de renda, ele não é. É isso aí. Ana, olha, vou te deixar um desafio e um convite aqui. A gente está indo para o finalzinho da nossa live. O desafio é o seguinte: logo mais vão sair os aplicativos da Receita Federal, né? Os aplicativos novos agora para a declaração do IPF 2021, né? Sempre se referindo ao ano anterior, né? Que a gente declara agora em 2022. Meu desafio é o seguinte: vamos fazer uma outra... A gente está sendo legal, tem essa live mais geral explicando, vai ter um material, né, a Bíblia do Imposto de Renda de Cripto, que sai logo mais aqui uns 15 dias mais ou menos, mas a gente vai ser bacana. Ao invés de falar, olha, se você tiver alguma dúvida, leia e não me enche o saco, a gente fala, não, a gente vem aqui e a gente faz, em 1 hora, a gente faz uma declaração de imposto de renda. Não dá para pegar um caso muito cabeludo, né? Mas vamos pegar um caso assim, uns tradezinhos, uns 2 ou 3 meses de GCAP aí, declara uns 3 ou 4 criptoativos ali em bens direitos, vai ali, faz uma parte que tem com tributação, faz uma parte sem tributação, abaixa ali, vão dar os exemplos práticos, vamos meter na tela o aplicativo da Receita para mostrar para a galera como faz, o que você acha? Bora. Boa, vamos nessa. E o pessoal gosta muito, né? Nos cursos eu tenho os exemplos, e tinha o curso gratuito no ano passado. Eram os vídeos mais assistidos, eram os exemplos práticos. Bora, vamos fazer o exemplo prático.
A gente faz e deixa assim, olha, mel na chupeta para o pessoal declarar certinho, não ter nenhuma surpresa no futuro, né? E quem precisa correr atrás aí, que fez alguma bobagem no passado, não declarou errado, vai lá, refaz, não tem problema, a gente orienta um pouquinho também nesse sentido, mas acho que mostrar em tela, acho que vai ser um baita de um golaço para a gente fazer. Deixa eu te falar, Ana, dá o serviço aí, as suas redes sociais, enfim, onde que o pessoal te acha, vê mais conteúdo sobre R, enfim, conta para a turma. Gente, eu tenho o blog lá, o Declarando Bitcoin. O Declarando Bitcoin, ali tu acha todas as minhas redes. Eu tenho o canal no YouTube, tenho o nosso Instagram com o programa Saque da Loira, que de toda sexta para sábado, são 24 horas, onde a gente responde todas as perguntas que são deixadas lá para nós. Então, a gente está no Telegram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos em todos os lugares, né? Não tem como não nos achar. E, gente, tem semana que agora, amanhã, então, às 11 é a coletiva seguida, e a gente está aqui no MB também dando maiores explicações do que vai sair de novo aí, ou até na ausência de novidade, para dizer que não veio nada de novo aí, né, Fabrício? Eu acho que não vem nada muito diferente, não deve ter... Eu acho que não também, a gente esperava algumas modificações para o GCAP desse ano, já não veio, eu também não tenho muita expectativa, mas, né, amanhã a gente vai ter essa confirmação. Fabrício, talvez aí fica a dica, de repente o pessoal que deixou dúvida bacana, a gente não conseguiu responder aí, de alguma forma deixar no blog de vocês lá. Isso, a gente faz um compiladão aqui e atende a galera, mas eu acho que esse, na prática aí, vai ser golaço, vai explodir de jeito na live. Vai ter gente com um aplicativo instalado no computador, acompanhando a live e fazendo sua própria declaração. Bora! Legal. Poxa, brigadão, foi um prazer estar com você aqui, super estreia do nosso estúdio aqui, com uma convidada para lá de especial. Gostei muito, você é feraça no tema, vai ajudar muito a galera aí. E, poxa, não tem escapatória, né? Operou sozinho lá fora, tem que declarar, operou aqui, tem que declarar, né? Tem gente que vai operar em peer-to-peer achando que o pessoal não está declarando. Vou contar um segredo, tem peer-to-peer que fala que não declara para a Receita, mas declara sim, tá? Senão ele não consegue ter conta no banco. Não acredita nesses caras não, tá? Toma cuidado, né? Mas, enfim, não tem escapatória, turma. O melhor caminho, o dinheiro é seu, é legítimo. Cara, põe lá, declara bonitinho, ganhou, declara. Use as estratégias que permitem que você seja isento de imposto de renda. Use e abusa do limite aí dos 35 mil reais. Opera com inteligência que você vai se dar super bem. Ana, seu boa noite aí, seu tchau final. Só tenho a agradecer a minha estreia aqui também, não é só o panorama novo aí, a minha estreia aqui no mercado Bitcoin com vocês também. Tô super feliz de estar aqui e a gente está super empolgado aí com o resultado do nosso e-book. Acho que vai ser o melhor material que a gente produziu até hoje e vai ser a nossa Bíblia ao quadrado esse ano. E agradeço ao mercado Bitcoin aí por essa aposta aí no nosso e-book. Legal, um beijo grande para a galera aí que nos segue. A gente que agradece, o Timaço que trabalhou aqui para colocar isso de pé. Obrigado, Bulldog, Altamir, Daniel, Fábio, Dilmão, Maurílio, Pedro, Vera Lúcia aqui. Vera Lúcia informadíssima aqui, dando o serviço da live da Receita de amanhã. Leandro, Reinaldo, Rômulo, Leandro, que fez pergunta também. Brigadão, pessoal, por interagir. Sigam o nosso canal aqui no YouTube, clique no sininho, gostou, clica no joinha aí da nossa live, né? Sigam a Ana também nas redes dela, sigam a gente no Instagram, no Twitter, me sigam no Twitter, no LinkedIn, sigam a turma toda. Muito obrigado, pessoal, boa noite e até a próxima. Valeu!